diversos processos. Ou se você quer então, ter se esses resultados, faça isso, essas mulheres elas não sabem contextualizar aquele processo. Qual é o problema na academia, ou se você quer ter esses resultados, faça isso, e está aqui, pronto. Faz trabalho com Você vem com um conceito um pouco de Vai alfaiataria, deixa eu pegar a sua. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evo TV. Voltamos aqui ao Evo TV com a telinha dividida em 4 pessoas. Adoro ver desse jeito aqui. A gente vai falar de um tema maravilhoso que tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua academia e tem a ver com o mundo VUCA. Você não sabe o que é o mundo VUCA? Já deve ter visto. Depois você vai no Google e digita aí o mundo VUCA, né? Eu vou conversar com a Lana, que é a nossa Head de People and Culture aqui no Evo, com a Paulinha. Ela é gestora, ela é professora de educação física e ela tem um projeto sensacional para você que às vezes não tem tempo para treinar, que acha que não consegue, que não tem tempo para coisas importantes da vida. A Paulinha pode te ajudar. E o Otávio, meu amigo, parceiro de live, psicanalista, consultor. E eu vou abrir com o Otávio, da Evocare, que ajuda o seu negócio a encontrar propósito, sentido, ser lucrativo e um monte de outras coisas que o Otávio pode falar, mas eu vou passar a bola já para o Otávio para ele falar para a gente o que é esse mundo VUCA. Otavião, segue daí. Tá bom, legal, obrigado. Olá a todos, meninas, randas, prazerzaço estar aqui com vocês. Bom, muita gente já conhece esse termo, né? E é um termo que vem da década de 70, quando o exército americano, né, estava na Guerra Fria, achando que o mundo estava muito, muito diferente, as mudanças estavam sendo muito rápidas. Eles criaram esse termo, né, que é o termo que fala de volatilidade, né, da incerteza, do quão complexo é o mundo, né, e ambíguo também. Então, na época onde era o capitalismo ou o socialismo, né, tinha uma questão aí de uma dicotomia. A gente vê que agora as coisas caminham juntos hoje, né? Naquela época também acho que já devia ter alguma percepção disso, e depois nos anos 2000 isso volta, e aí com tudo, ano passado, né, o que a gente viu de lives sendo feitas, né, de textos falando a respeito desse tal mundo VUCA e como é que a gente se posiciona nele, né, principalmente do quanto de pessoas que adoeceram mentalmente por conta disso, né, não conseguiram exercer as suas funções, empresas que também não sabiam para onde ir, né? Então, 2020, por conta da pandemia, a gente continua ainda não sabendo muito para onde vamos, né? Tendo aí a incerteza como a única certeza que a gente tem. Então, estamos ainda dentro desse mundo VUCA. Não sei aí se vocês complementam, mas fala muito de, né, mudanças rápidas, oscilações, eventos inesperados. Quem diria que a gente ficaria em casa, né? Quem diria que a gente estaria fazendo essa live de casa e não juntos, a gente estaria juntos hoje no estúdio fazendo isso, se abraçando, tomando um café, mas estamos aqui, cada um no seu lugar. É um pouco disso aí do mundo VUCA. Eu acho que... Eu descobri, fazer um comentário aqui, que eu descobri, lendo, né, sobre o assunto, que existe uma evolução da definição de VUCA, que é o MUVUCA. Vocês conheciam? Eu não conhecia. Não, MUVUCA. Qual que é? Conta aí, então. Não, MUVUCA deve ser isso aí. O que é o MUVUCA? Não é o MUVUCA que... O MUVUCA, ele acrescenta, né, 2 coisas. O meaningful, que é de significativo. Então, tudo que a gente faz precisa ter um senso de propósito, né? É o que dá sentido aos nossos atos, às nossas escolhas. E o U de universal. Então, as nossas decisões impactam o todo, o geral, não é só o nosso mundinho ali, só o que diz respeito à nossa vida. Então, eu não conhecia esse termo. Não, eu conhecia um outro de MUVUCA, né, que tinha até um programa daquela pessoa desagradável da Globo, que chamava MUVUCA. É verdade. Mas tem a ver também, e eu gosto, quando eu ouço essa questão do mundo VUCA, eu gosto de pensar que eu gosto de gente VUCA. Eu gosto de gente vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, porque é o tipo de gente que faz as coisas acontecer, provocam mudanças. Gente MUVUCA é mais ainda. E, Lana, no dia a dia, né, pegando isso que o Otávio falou também, não só na empresa, do modo geral, as pessoas dentro desse cenário, tudo muito acelerado, muita oportunidade, concorrência. Além do MUVUCA, você descobriu também a evolução, que é o BUNNY, né?
Em cima, você ajuda a cuidar das pessoas aqui na empresa, e o cara que está vendo isso aqui tem uma academia, ele cuida das pessoas dele, ele tem que cuidar não só os colaboradores, mas ele tem que lembrar que o consumidor dele também é VUCA. O consumidor, o aluno dele está VUCA, está totalmente VUCA, tá? Sabe, ele quer treinar de um jeito aqui, quer treinar do outro amanhã. E ele vê uma coisa na internet, na minha academia não tem isso. Isso, olhando na luz dos nossos colaboradores, essa coisa do VUCA e do BANI. Primeiro fala o que é o BANI e depois faz um apanhado geral aí. Estou dentro do roteiro, hein? Não estou ferrando vocês ainda. Não, beleza. Eu comentei com você, né, que lendo um pouco sobre o assunto, eu descobri essa coisa da terminologia do BANI, que na verdade é uma evolução dessa linha de pensamento do mundo VUCA, e que eu acredito que hoje faz mais sentido ainda para a realidade que a gente vive, porque, na verdade, o que era volátil deixou de ser confiável hoje. As pessoas, elas não sentem mais incerteza, elas estão ansiosas. As coisas, elas não estão mais complexas, elas têm um sistema hoje, lógico, que é não linear, completamente diferente. E o que costumava ser ambíguo, parece que se tornou incompreensível para a gente hoje. Então, a definição do BANI é fragilidade. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora, nessa pandemia, é o exemplo perfeito. Todo mundo entendeu que de uma hora para outra tudo muda, né? Pode aparecer um vírus, uma pandemia, um concorrente muda completamente ali a lógica do mercado e propõe um negócio totalmente novo. Então, tudo é frágil. Às vezes tudo pode estar funcionando perfeitamente bem na superfície, mas ali no linear, no limite de quebrar e de virar um negócio totalmente diferente, né? O segundo ponto é a ansiedade, né? Então, essa certeza de que tudo é frágil deixa a gente ansioso, porque qualquer decisão que a gente tomar pode estar totalmente errado. E isso eu acho que isso acaba gerando muitas vezes na gente uma passividade, porque a gente fica ali, precisa tomar uma decisão, mas a decisão pode ser completamente errada. Ao mesmo tempo, as pessoas têm medo de perder as oportunidades, então também tem a questão da precipitação, da impulsividade, né? Porque você fica ansioso, você não sabe se aquilo vai mudar a qualquer momento, né? Então, fragilidade, ansiedade, não linearidade. A gente não tem mais, hoje em dia, causa e consequência. Nem sempre os raciocínios, eles têm um esquema lógico. Então, você pode fazer um grande esforço, né, colocar um grande esforço em alguma atividade, em algum projeto, e aquilo pode não trazer nada de resultado, né? E até mesmo quando a gente fala de planejamento estratégico, né, planejamento de uma academia, de um negócio que for, ele precisa ser adaptável às circunstâncias, não necessariamente ele vai obedecer aquele raciocínio, né, de se você fizer isso, você tem um resultado X, ou seja, é não linear. E isso tudo leva à incompreensibilidade. Então, fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade. A gente tem tanta informação de todos os lados, que muitas vezes isso acaba sendo incompreensível, a gente não consegue entender, é muito dado, muita coisa para interpretar. Agora, mesmo a gente vivendo, né, na pandemia, acho que todo mundo aqui passou por isso, quantas lives, quantas coisas que você tem para assistir, você vai recebendo tanta informação que você não sabe como é que você peneira, como é que você filtra aquilo, né? As coisas acontecem tão rápido que cada vez mais parece que a gente entende menos, né? Então, eu acho que essa definição do BANI, ela é muito atual, muito contextualizada para esse momento que a gente está hoje aí da pandemia e, enfim, mesmo antes da pandemia, né? Acho que tem muito a ver, assim, é a evolução do mundo VUCA. Seja VUCA, seja BANI, seja MUVUCA, o que quer que seja, a gente pode traduzir que o bagulho tá louco, né? Falando assim, tentando falar numa linguagem universal do mundo dos vivos, como o Otávio me ensinou esse termo e eu adoro usar. Aí eu devolvo para a Paulinha toda essa introdução aqui, que eu acho que o trabalho que a Paulinha faz, o Descomplica, que é se eu tiver errado, Paulinha, por favor, me corrija, mas que é assim,
Pode deixar. Colocar prioridade na vida da pessoa, que é o cuidado, não só da pessoa treinar, mas você fala de autoestima, maquiagem, de coisas assim com as mulheres, né? E eu acho legal que dá para ter uma coisa com o homem também, mas a gente está falando, você conversa com as mulheres. E tem tudo a ver com essa falta com essa vulnerabilidade toda, com essa não linearidade. E o que eu acho bacana é que o gestor, o nosso cliente, quando ouvir você falar, né, diante disso, a gente contextualizou. O mundo está isso aqui. Você praticamente entrega uma solução, uma proposta de solução para o mundo do jeito que ele está. Né? Você já tinha consciência que o mundo estava desse jeito e precisava entregar desse jeito, ou é o seu jeito? Você acha que em condições normais de temperatura e pressão é preciso esse cuidado, esse olhar intenso, esse vínculo forte e esse interesse genuíno no outro para transformar a vida dele? Acho que a gente usa um pouco de tudo, Randas. Então, oi para todo mundo. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Paulinha Lanzilota. Eu tenho hoje, o Randas definiu bem no roteiro, um produto, porque ele é uma solução direcionada para mulheres. E eu não estou aqui falando só de atividade física. Não, a gente está falando da vida das pessoas. E quando o mundo todo fez a transição do VUCA para o Bunny, né? Eu acho que eu concordo com a Lena quando ela fala que o Bunny, ele tem a cara do hoje, do momento que a gente está vivendo e que deve perdurar durante um bom tempo. Eu acho que a gente vai curtir bastante tempo essa transição. Ele veio para chacoalhar um pouco e para fazer uma mistura boa de todos esses pontos que a gente colocou aqui. Então, são tantas informações, como a Lana falou, a gente está num mundo onde tudo acontece tão depressa, onde se falam tantas coisas, que se você hoje perguntar, não só para mulheres, mas eu vou dar o exemplo do meu público, qual é o maior problema que elas enfrentam para que elas tenham uma vida melhor, e melhor eu estou falando aqui de estar mais feliz, de ser mais saudável, essas mulheres, elas não sabem contextualizar qual é o problema que elas... eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não estou feliz com o meu peso, mas ela não sabe te definir qual é a situação pela qual ela está passando. E o mais legal, assim, que eu acho dentro de tudo, é que tanto o VUCA quanto o Bunny, eles trabalham com a não linearidade, do não existe padrão, existe uma leitura da situação, e essa leitura da situação te dá infinitas possibilidades de ação. Esse é o olhar. Eu vou dar um exemplo dentro, né, da nossa área aí da academia, por exemplo. A gente tinha na academia diversos processos. Então, você tinha um aluno que chegava, ele era direcionado para um processo X, porque era aquele processo, né, aquele treino de início, você incluía ele na academia, e aí esse treino tinha toda uma sucessão de coisas que você fazia para receber esse aluno. Mas quem falou que precisa ser desse jeito? Quem falou que para uma pessoa ser saudável, ela precisa de um padrão de atendimento e entrada? As pessoas, elas precisam cada vez menos de um padrão e cada vez mais da leitura. E para isso, da condição humana, da pessoa que leia aquele aluno que está chegando e que dentro dessa muvuca, né, que está a vida desse aluno, a gente apresente para ele uma solução simples que nem ele consegue pontuar que ele precisa. Esse é o Descomplica. O desafio de trabalhar com o público feminino é que mulheres são campeãs em criar, né, imensas condições. É a casa, é o trabalho, é a relação com o marido, é a relação com o filho, é a relação com a própria beleza. E elas estão cobertas de razão, Rogerinho. Elas Sempre! E eu estou do lado delas, porque ser mulher é muito difícil, é uma carga mental absurda. Sempre! E aí tem essa cobrança que a gente teve a vida toda de dar conta de tudo. E ser o 100% em tudo, de não ser vulnerável.
Não é? Até pouco tempo atrás, a mulher mostrar uma vulnerabilidade, se colocar na condição de sexo frágil, era extremamente crucificado. A gente não podia dizer que a gente queria ter um marido que olhasse pra gente e nos fizesse um elogio. A gente tinha que se sentir bonita e não esperar isso do outro. Isso, deixa eu só fazer um parêntese, não fazendo menos interrupting aqui, pelo amor de Deus, mas é assim, graças a Deus, a Brené Brown lançou o livro A Coragem de Ser Imperfeita, que é mal traduzido, porque é a coragem de ser vulnerável. É a coragem de se mostrar desse jeito. Então, assim, não tem nada de errado em ser vulnerável. Então, assim, como mulher, nesse mundo, do jeito que tá, vulca, muvuca, bunny, não sei o quê, cara, é impossível. Eu sei que o Otávio está se coçando e que a gente vai entrar, ele vai finalizar. Mas, Paulinha, segue daí. Desculpa a interrupção. Imagina, é bem isso. Então, o Descomplica, ele serve exatamente para esse nome. Cada cliente que chega até o meu produto recebe uma leitura e a primeira coisa que ela entende é que não existe um padrão de rotina. E que uma mudança de vida só vai dar certo a partir do momento que ela entender que a rotina dela é única. Não tem um padrão, ela não precisa dar conta de tudo sozinha, ela precisa sim pedir ajuda e que faz parte de, antes de cuidar do todo ao seu redor, porque a mulher tem nisso a característica fundamental, né? Toda mulher ela é um pouco maternal, seja dentro de uma família ou dentro de uma empresa. Ela quer dar conta do que está ao seu redor. Que antes disso acontecer, é a história do avião. A gente precisa vestir a máscara primeiro. E aí, Paulo, acho que tem um negócio legal que a mulher, né, agora a gente falando da mulher, ela compreendendo essa questão da não linearidade, né, se ela aceita, como você falou, que a realidade dela é uma e ela não precisa seguir aquele padrão, isso tira um baita peso e eu acho que ajuda até na questão da ansiedade, porque você entende que, essa é a sua realidade, né? Então, vamos trabalhar em cima disso, você não precisa dar conta, a mulher tem muito isso, né, como você falou, de dar conta dos padrões, então, a partir do momento que ela entende que ela pode ser não linear mesmo e se organizar dentro da realidade dela, eu acho que isso pode ajudar também na nossa ansiedade, né? Eu uso um exemplo bem bacana com isso. Eu falo que a nossa função é estar sempre fazendo malabarismos de diversas atividades. Então, que você, dentro da arte do malabarismo, você não segura todas as bolinhas na mão ao mesmo tempo. Existe um momento de você segurar uma e arremessar a outra. E é essa arte de saber arremessar as bolinhas, porém, todas as bolinhas, é que faz com que a rotina da mulher ande para frente. Maravilha. Bem interessante o que você fala, Paulo. Deixa eu fazer então aqui. Não, eu já vou passar a bola para você, Otávio. Eu não vou nem falar meu texto do roteiro. Eu acho que quem tem aqui essas duas meninas para fazer toda essa fala não precisa do Randas fazendo roteiro. Vai daí, é contigo. Mas eu achei muito interessante você falar, né? Primeiro essa bagunça, que acho que não é só a mulher, né? Acho que você traz por conta disso, mas acho que todos nós estamos bem bagunçados. Porque quando a Lana traz essas quatro definições do Bunny, né? Fragilidade, ansiedade, não linearidade, incompreensibilidade, me remete, precisamos pensar de uma outra forma, tem uma outra lógica que a gente precisa dar conta que a nossa não está dando conta agora, já que a gente veio, né, disso. Se a gente transportar para o mundo dos negócios, enquanto vocês estavam falando, eu falei, então cadê as fórmulas mágicas que se eu fizer isso, eu vou ter esses resultados, né? Foi um processo que a gente pode levar isso, o quanto tem disso, né, no mundo do fitness. Então, coma 3 vezes a cada 3 horas, fique em jejum 5 dias. Exatamente. E que você vai ter o corpo de quem você quer ter o corpo. Mas tem um ponto do Bunny que é muito, muito, acho que pertinente a gente falar, que é da ansiedade. Eu acho que é isso que está fazendo com que a gente esteja bagunçado. Porque, segundo a minha linha de que eu acredito, né, de raciocínio, a teoria psicanalítica, tem uma das teóricas, que é a Melanie Klein, que ela fala que a morte é a principal ansiedade, né, a raiz de toda ansiedade, né, e quando a gente vive nesse mundo aí, muvuca, vuca, bunny, né, que a gente não tem certeza de nada, se a gente vai estar vivo ou não, essa ansiedade, ela brota, né, e brota das coisas mais simples. E eu acho que o que você faz no seu produto, que eu gostei muito, quando você fala de leitura, é justamente parar de ter um padrão, ou seja, entra aqui na minha academia,
Ou se você quer ter esses resultados, faça isso, 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 e está aqui pronto. Acho que você vem com um conceito um pouco de alfaiataria, de deixa eu pegar as suas medidas, e quando você faz isso, me lembra o acolhimento que a gente tinha quando a gente era pequeno e as nossas mães, ou os pais, ou quem cuidava da gente fazia, sabe? Não é porque a criança chora que você coloca para baixo e arrota e tá tudo bem, né? Você tem que entender, tem que escutar o que significa esse choro, precisa ter um contato, precisa ter encontro para isso acontecer, né? E aí você está trazendo isso, quanto essa importância de a gente acolher, até para poder ajudar a pessoa a entender o problema dela, que muitas vezes ela não sabe qual é o problema dela, né? E aí com isso a gente consegue ajudar não só na questão fitness, mas de uma questão como um todo, né? Ela leva isso para a família, leva isso para o trabalho, leva isso para... Ela expande muito esse acolhimento a partir da sua leitura. E aí, enquanto a gente estava conversando também, fiquei pensando, me veio, Randas, o livro do Yuval, né, o Homo Sapiens, que ele já dá aquele soco no estômago na gente quando ele começa o livro falando, o homem pisou na casca de banana quando ele deixa de ser caçador-coletor e quer ser fazendeiro, né? Ele quer plantar porque ele vai ter uma certa segurança. E se a gente transportar isso porque a gente está falando, a gente quer ter segurança, né? Mas no final das contas, essa segurança nos colocou numa prisão, porque pega os fazendeiros que só vivem por conta da fazenda, não fazem mais nada, né? E aí, cadê o resto da vida? Cadê explorar? Cadê conhecer coisas novas? Cadê aprender? Porque eu acho que também o que a gente está falando aqui também, esse novo forma de pensar aqui, a gente precisa de um novo mindset, né? Então aí falando, a Lana pode nos ajudar, o lifelong learning, né? Que está aí, que agora a gente precisa aprender. A gente precisa ser uma esponja, né? Vamos pegar a Carol Dweck, que fala do growth mindset também, né? Que tem essa facilidade, a gente precisa estar muito aberto para aprender coisas novas, né? O Yuval mesmo, acho que foi ano passado, né? Ele, já te passo, ele deu aquela entrevista muito boa no Roda Viva, falando que a gente não sabe quais vão ser as profissões daqui a 30 anos. Ou seja, né, os nossos pais sabiam, né? Provavelmente os nossos pais passaram a carreira inteira fazendo a mesma coisa, nós aqui não fazemos, né, não faremos, e os jovens que estão, provavelmente não, falam que a gente vai ter umas 5 profissões diferentes na nossa vida, né? Olha quanta incerteza a gente carrega, vindo também de um histórico de certezas, né? Então, se a gente fizesse aquilo, se eu trabalhasse bem, obedecesse meu chefe, eu ia ter uma boa aposentadoria. Agora, eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Então, só para passar aí, acho que foram as coisas que eu pude conectar e no nosso papo que eu estou achando muito bom. E está muito bom, e eu só vou, assim, retomar uma coisa que eu coloquei lá no roteiro, né, Otávio, que você é um especialista em saúde mental, você trabalhou muito, fez um trabalho maravilhoso durante a pandemia, seja com empresas, quer dizer, não é seja com empresas, seja com pessoas. Pessoas trabalham em empresa. Ninguém faz trabalho com empresa, faz trabalho com pessoa, né? Mas resgatando essa coisa da saúde mental, e que tem tudo a ver com o nosso mercado, que o gestor, ele precisa entender também que o comportamento do consumidor mudou. Não é que o cara não quer mais o corpo do verão, não é que a moça não quer mais a bunda na nuca, não é isso. Ela também quer isso, todo mundo quer. Todo mundo fala, eu acho, cara, que a gente na academia tem que ser muito honesto com os objetivos, mas que precisa entender que a questão da saúde mental, para o nosso mercado, né, para o nosso gestor, o cara que vende isso, que vende saúde, ele também está vendendo saúde mental. E aí você, Otávio, tem uma linha que eu acho muito legal, que tem a ver com o que a Paulinha faz também no programa dela, mas você também quer como a pessoa pode priorizar isso. O gestor de academia, ele pode também convencer o aluno, o cliente dele, a priorizar a saúde mental com o instrumento que ele tem à mão, que é a atividade física. E cabe a ele também, porque uma coisa que o Croco sempre fala, ninguém cancela a academia por falta de dinheiro. Cancela porque não colocou isso como prioridade. Então, querendo entrar aqui no tema prioridade, o que você sugeriria para o gestor convencer o aluno dele a colocar isso como prioridade, a saúde mental, a atividade física e tudo isso, Otavião? A primeira coisa, eu acho que é escutar esse aluno dele, assim, um pouco do que a Paula está falando, né? A gente precisa entender as questões. Para preparar aqui para o nosso papo, eu fui dar uma estudada, e aí, acho que vocês sabem, né, a Peloton foi uma das empresas que mais cresceu durante a pandemia, que são aquelas bicicletas que você faz dentro de casa. Eu nem conhecia, mas tem também uma nova ferramenta que é o Mirror, né, que você olha, é como uma tela gigante que tem um avatar que faz o exercício e você faz na frente dele. Eu tenho visto pesquisas de que as pessoas não deixaram de malhar durante a pandemia, elas só trocaram, né? A Peloton vem com essa questão da
da bicicleta em si, que é uma bicicleta super high-tech, mas o quanto foi vendido também de rolo, que você adapta na sua bicicleta para você fazer o spinning dentro de casa. As pessoas continuam ainda fazendo exercício, acho que mudou a forma, e aí como prioridade, foi até legal esse papo, que eu tive isso ontem, né? O que as pessoas, vou trazer um pouco para o meu ambiente aqui, quando eu tenho pacientes no consultório que desistem, e aconteceu isso, sempre final de ano tem uma série de desculpas para isso, que é o que você coloca. Alguma coisa não estava dando certo, aproveitam a oportunidade e elas ficam a mula. Provavelmente porque podem estar chegando numa questão que estava machucando, talvez aí no fitness, puta, não vou chegar no peso que eu quero, ou tá difícil, não quero mais me comparar a isso, né? Não quero mais para uma academia e não ter o corpo das pessoas que têm, eu quero ficar aqui nesse período, eu vou me largar mesmo, tá muito difícil esse momento, eu vou me largar os doces aqui, eu estou exagerando muito também aí na minha fala, mas acho que tem uma série de motivos pelas quais as pessoas cortam o que faz bem para elas, né? Elas precisam entender que isso faz bem, mas eu acho que elas só conseguem isso, a gente consegue uma proximidade com elas, né? A gente precisa estar muito próximo delas e escutar o que elas estão querendo. Eu não tenho uma fórmula para dar, mas eu diria que a principal questão é acolher. Quando ela vem falar isso que está cortando, fica difícil. Acho que vocês têm os números mais aí de como é que a gente consegue reverter esses números. Mas antes disso, como é que eu sei que essa pessoa está pensando em desistir, né? Então, para mim, de novo, é o contato 1 a 1 aí que vai poder ajudar muito essa questão da priorização, até porque dá para buscar os objetivos. Por que você resolveu fazer academia lá atrás? A gente deve ter na fichinha do cliente a razão pela qual. E aí, a gente tem acompanhado isso, tempos em tempos, para ver se ele está alcançando, se não está, se a gente está ajudando, se a gente não está. Então, as pessoas compram o nosso produto e serviço porque elas querem que um trabalho seja realizado. A gente está realizando aquele trabalho? A academia era um lugar para fazer, exercitar o corpo, ou era para a gente poder bater papo e, às vezes, extravasar mentalmente? Eu queria mesmo era conhecer outras pessoas. Quantas razões pelas quais eu posso contratar uma academia, ou o serviço da Paula mesmo, né, Paula, por conta disso. Então, a gente precisa entender qual que é o trabalho pelo qual as pessoas compram o nosso produto e serviço. E aí eu acho que aí sim a gente começa a entender e começa a trabalhar para que elas continuem priorizando o nosso trabalho, né? Eu queria pontuar só em cima do que o Otávio falou, porque eu acho que acrescenta bem, né, que não existe uma fórmula para a gente descobrir tudo isso que o Otávio está falando. A gente nunca vai saber desses motivos, ou se a gente está fazendo realmente o que o aluno espera que a gente faria, soltando na academia, no e-mail ou na rede social do aluno um questionário, onde ele marque um X naquela opção racional que lhe vem à mente naquele momento, que às vezes ele nem está muito afim de responder, mas que a gente acaba sendo inconveniente, e aí ele coloca qualquer coisa. As enquetes, os e-mails, os questionários, as pesquisas de opinião, que já foram aí tão aclamadas como um processo da academia que ajudava a resolver esse problema, hoje a gente sabe que ele não é fidedigno e ele não transfere para a gente o que está acontecendo ali com o aluno realmente. Até porque a gente está falando aqui de que tudo muda muito rápido. Inclusive o que o aluno quer, como ele se sente, o que ele pretende. Um dia eu quero ser tratado de uma forma. Um dia eu quero que alguém me pegue no colo. Tem outro dia que eu chego mal-humorada, eu não quero que ninguém fale comigo. E isso é muito particular. Ontem eu li, né, uma tirinha do Murilo Gun que dizia assim, ó, que o mundo moderno será o moderno misturado com o antigo. Então, sabe aquela coisa do seu Manuel da padaria, que conversava com você, e aí, pelo jeito que você estava, ele sabia como é que você está, se ele fazia uma piada ou se ele não fazia. Então, hoje, num ambiente onde a gente lida com muitas pessoas, e a gente trabalha dentro da área fitness, porque isso é o que a gente tem como referência, é o que a gente gosta de fazer, a gente precisa se colocar no lugar do Manuel da padaria. Não dá mais para estar dentro da sala, atrás do balcão, ou em cima de um patamar, onde às vezes o professor se coloca e achar que a gente vai conhecer o nosso aluno através de uma pesquisa de opinião. Só fazendo um adendo no... Adende, por favor. No que o Otávio falou, que também
a Paula complementou, tem a questão também, eu acho, Otávio, do confronto, né? A gente está falando de coisas, por exemplo, exercício físico, terapia, que às vezes chega no momento que aquilo confronta a pessoa. A pessoa, uma terapia, por exemplo, ela tá ali falando, a gente sabe como que é um processo terapêutico, alguma hora você vai levantar o band-aid e vai meter o dedo lá na ferida, e confronta. Aí ela quer ficar bem, mas ela não quer a dor de mexer na ferida. O exercício físico, né? Mesma coisa, a pessoa quer emagrecer, mas aí ela começa empolgada e tal, legal, mas aí ela vê que aquilo vai exigir dela disciplina, comprometimento, persistência, e aí ela já não tá mais tão afim, e aí a raiz passa, a gente sabe que a raiz é, na verdade, mais profunda do que um desejo de emagrecer e tudo, né? E aí complementa perfeito com o que a Paula falou dessa questão, não dá para ser o Manuel da padaria. Como é que você ajuda uma pessoa com nesse nível de profundidade de conhecimento, mandando uma pesquisa de opinião, né? Realmente você não alcança a pessoa. São aqueles processos que caíram com o mundo Muvuca Vuca Bunny, seja qual seja o nome que a gente der para ele, são coisas que hoje em dia, daqui para frente, não resolvem mais. O que é interessante é o seguinte, a gente está dando um monte de nome para o mundo como ele está, sem querer entrar no mérito de que talvez o mundo sempre foi isso, ou de que as coisas sempre foram desse jeito, e a gente não se dava conta, porque a gente precisa, às vezes, de um grande trauma, de um processo de luto, ou de algum tipo de coisa para a gente se dar conta que, acima de tudo, a gente tem que perceber o outro, a gente tem que aceitar a nossa individualidade dentro de um aspecto coletivo, e que a gente, no Evo, serve às academias, e a gente está falando para os gestores, que a gente está falando que nós temos um papel de ajudar muito o outro, transformar o mundo num lugar mais saudável, mais feliz, mais divertido, mais um monte de coisa. E o mundo é isso aí. VUCA, Muvuca, Bunny, tá difícil. A principal mensagem que vai para o gestor, já indo para a finaleira aqui, saia, vira o Manuel da padaria, ou saia da sua, não é nem zona de conforto, mas saia da sua sala, vai para o front, vai olhar no olho, ainda que seja pelo Zoom, mas vai olhar, o que o Otávio falou, escuta, acolha, o momento é de acolhimento. E, além de tudo, vai ganhar mais, vai vender mais, vai reter mais, as pessoas vão querer ficar com você, sabe? A hora é de criar vínculos, é de aumentar aquela sensação de eu posso contar com você. Você vai me ajudar a emagrecer, vai me ajudar a ficar forte, vai me ajudar a arrumar um namorado, uma namorada, vai me ajudar a não ter Covid, quer dizer, não ter Covid não tem como ajudar, mas se tiver o Covid, passar com menos trauma por isso. Então, eu acho que é esse o nosso papel. Pessoal, muito obrigado. Foi assim, cara, o papo é maravilhoso e a gente demoraria. Eu quase sempre falo isso, mas aqui realmente eu acho que a gente precisa, muito, né? A gente precisa marcar com esse mesmo time um próximo, que eu queria falar sobre prioridade, sobre priorização. Eu acho que isso é uma coisa que porque a gente não entrega só um software de gestão para as pessoas. A gente tem muito orgulho de entregar conteúdo, de educar o mercado e de, muitas vezes, compartilhar conhecimento com o gestor, que às vezes ele precisa pagar para ir num congresso, para fazer não sei o quê, e a gente tem orgulho de produzir isso. Então, eu acho que é da maior importância. Pessoal, obrigado. Uma palavrinha final de cada um. E o agradecimento aqui, a gratidão. Pessoal, sabe que eu tirava sarro com o termo gratidão. Tirava sarro com quem abraça a árvore também, até abraçar uma árvore lá em Goiás, uma baita árvore, não é uma árvore qualquer. E eu descobri que eu prefiro abraçar a árvore do que cortar a árvore. Não que eu tenha cortado, mas eu acho que a gente tem todo um caminho a percorrer aí. Palavrinha final de vocês, obrigado, gente. Então eu começo, então. Deixa as meninas terminarem. Para mim, super prazer. Eu acho que o nosso papo aqui hoje foi sobre encontros. Eu acho que a Paula foi muito feliz aí para falar do seu Manuel. Com o seu Manuel a gente tem encontros, né? Então, com os nossos alunos a gente tem que ter encontros também.
encontro é isso, é a capacidade de escutar o outro e ter um diálogo, né? Não ficar só no monólogo, porque as pesquisas mostram um monólogo, né? Seja na criação da pesquisa de um lado, ou quando responde do outro, não tem uma troca, né? E a troca acontece quando a gente tem esse espaço de escuta. Então, eu saio super alimentado aqui, muito e agradecido mesmo. Obrigado pela oportunidade. Prazer, Paula, não te conhecia. Lana e Randas, super gostoso estar com vocês de novo. Valeu. Eu também queria agradecer por estar aqui. Eu fiquei super contente com o convite do Randas. Já tinha ouvido falar um pouco do mundo VUCA, mas assim como a Lana, estudei mais aí sobre o assunto esses dias e é impressionante o quanto tudo passa a fazer sentido quando a gente muda o olhar, né? Então, eu também acho que, assim como o encontro, fica a pergunta. A pergunta tem que ser para a gente o tempo todo. Por que não? Não é? Por que não? É igual o Randas falou ali da árvore, entendeu? Do tipo, porque eu tinha mais preconceito com gratidão. Por que não? E a árvore, por que não abraçar, né? Então, fica aí um pouco mais disso pra gente. Eu com certeza gostaria, assim, de mais chances de falar mais sobre o assunto com vocês e aprender mais com vocês. Um puta time. Obrigada. Obrigada, Randas, pelo convite. Otávio, a gente sempre tem trocas muito ricas aí de ideias, né? Aprendo bastante com você. Paula, foi um super prazer te conhecer. Gostei muito aí do que você trouxe, me ensinou muito também. Concordo com você, espero que a gente tenha mais oportunidades. E a minha mensagem final é que, apesar de toda essa loucura que a gente vive, né? Seja VUCA, MUVUCA, BANI, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros, a gente precisa admitir isso, e mais do que isso, a gente não precisa só dos outros para a gente servir as nossas próprias satisfações, a gente precisa servir aos outros. Então, quando a gente está falando, né, do Manuel da padaria, do gestor que se aproxima do aluno, a gente está falando de um ato de serviço ao outro. E eu acho que essa é a maneira que a gente pode se completar, a gente precisa lutar muitas vezes contra essa mensagem de hoje em dia do se preocupa com o seu e dane-se o outro. Não, nós precisamos de pessoas e nós nos realizamos quando a gente pode servir e olhar de verdade para o outro. Maravilha, pessoal, mais uma vez obrigado. Falando em encontros, eu acho que tem que finalizar com Vinícius de Moraes, que diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, vamos agradecer nosso encontro de hoje. Obrigado mais uma vez, estamos juntos aí, galera, a hora do soquinho. Show de bola. Brigadão. E esse Evo TV foi sensacional. Vamos adiante. Uma boa semana para todo mundo. Valeu, galera.